Olá, primeira série, bom dia, como vocês estão, pessoal? Hoje vamos à nossa aula, na nossa apostila 4, página 28, tá bom? 29, melhor dizendo. Vamos falar hoje sobre os numerais. Apostila em mãos, lápis em mãos, borracha, lapiseira, marca-texto e vamos lá. Bom, leia, tire, assinale C quando for correto e I quando for incorreto. Falaremos agora dessa tirinha aqui, tá? Essa tirinha que nós temos na página 29. Pode estar um pouquinho embaçado aqui para vocês verem ao focar, mas espero que vocês voltem a atenção à apostila de vocês, para que vocês possam fazer acompanhamento e deixem de resolver juntas atividades. Tranquilo? Então, vamos lá. Pense no número de 1 a 10, ele fala assim. Agora multiplique e some por 3. Agora multiplique por 3 e some por 5. E fica o outro lá. Divida por 2 e some mais 4. Ele fica daí. Posso adivinhar? Pode. Daí ele. Você nem sequer pensou no primeiro número dele. Fantástico. Você, né? Como diz, você acertou. Bom, agora, o humor da tira é resultado da quebra de expectativa que ocorre no último quadrinho? Sim. C. Podem marcar C nessa questão. C de correto. Se próxima. Na tira, há diversas palavras que indicam quantidade, como por exemplo, 1, 10 e 4. Correto também. Podem marcar lá o xizinho, que são os numerais que estão indicando quantidade. Tá correto. Pronto. Na terceira, a palavra num é resultante da combinação da preposição em com o artigo um. Errado. E você pode marcar o I, está incorreto, não está correta essa alternativa. Próxima. Ao pedir multiplique por 3, o rato deve pensar no triplo do numeral. Sim, multiplique, né? Vai pensar ali, né? Verdadeiro, ele pensou nisso. Correto. Próxima. Ao realizar a ação de dividir por 2, o rato encontrou a metade do número anterior. Correta também, podem marcar. E a próxima ali, a última. O numeral primeiro indica a posição de uma sequência. Correto também. Bom, vamos só retomar agora essa questão juntos para compreendermos qual vai ser a ordem correta dela. É C, C, I, C, C, C. A primeira e a segunda são C, a terceira é I de incorreta e todas as demais são C de correta, tá bom? Bom, agora retomaremos o uso do porquê. O primeiro porquê ali separado, que usamos em frases interrogativas, onde também não existe o ponto da interrogação, mas elas são indiretas, como pergunta. Em perguntas, o porquê separado com acento, retomando, né? A gente usa ele em final de frases interrogativas, as perguntas. O porquê junto, sem acento, em frases, né, no qual estamos explicando algo ou respondendo. E o porquê junto com acento circunflexo, né, a gente troca pela expressão ou motivo. Eu não sei o porquê de toda essa pandemia, né? Eu não sei o motivo de toda essa pandemia. Só retomando um pouquinho aqui, né? Leia, tira, seguir. Por que é separado? Por que não é junto? Bom, vamos aqui junto. O que ela fala? Ela diz, vamos ver se eu consigo aqui para vocês. Por que é separado? Aí ele responde, porque não é junto. E ela fala, o porquê eu não sei. Ela prossegue aqui na nossa... Nesse aqui lá que ele está explicando, eles estão conversando, né? Os dois lá, vamos compreender. Ela questiona, ele responde e ele não sabe explicar o porquê relacionado a esses porquês. Bom, continuando. Lendo a tira, né? Ao ler em voz alta porquê, os 4 porquê, existe alguma diferença nesses termos? Como é possível saber como eles são distintos? Nessa questão não há necessidade de escrever nada. A gente tem que explicar oralmente, conversando. Nós só podemos compreender, né, ao ler, não ao escrever, ao ler o porquê, qual será a função dele, o que ele vai simbolizar,
quando a gente lê o contexto, ou seja, onde ele está inserido na leitura, né, oral, não escrita, não escrevendo. Na frase porque é separado, mas e porque com circunflexo, né, no E, o que há de comum nesses textos? O que há de diferente na grafia? Podemos observar que os dois porquês são escritos separados e um deles apenas é acentuado, né? Só oralmente. Agora, na letra C, é necessário que juntos façamos agora a resolução na nossa apostila de língua portuguesa. Na frase porque não é junto, o termo destacado é uma explicação. Podem marcar o xizinho no C, onde diz inicia uma explicação. Marquem o xizinho lá, tá? Daí, agora, né? Falando aqui embaixo, a gente vai falar no exercício 9. Agora você observou o caso dos porquês, né? Aqui a gente vai debater, eu conversando aqui com vocês, e qualquer dúvida, por favor, vocês me enviem uma mensagem para a gente poder retomar. Ou tirar dúvidas, né? Conversar relacionado ao uso do porquê. Seria possível padronizar a escrita por uma única forma, de modo a evitar repetição as confusões ortográficas? Na 9, só responder aqui oralmente. Não podemos unificar o uso dos porquês, porque são 4 tipos que estamos estudando e cada um deles tem uma função, né? Ele tem algo para ser aplicado, então não é possível, tá? Não precisa responder nada aqui na 9. Na 10, sim, vai precisar. Leia o título da reportagem. Por que o Brasil é um mercado fértil para agrotóxicos proibidos? Explique o uso do porquê. Na 10A, escrevam lá, é uma explicação. Escrevam na apostila, 10A, é uma explicação. Muito bem. Na B, ao trocar porquê junto por porquê separado, haveria mudança de sentido. Sim ou não? Sim. Né? Haveria sim. Explique sua resposta. Se fosse porquê separado, passaria a ser uma pergunta. Vocês observaram, né? Que não tem como unificar os porquês. O porquê, por exemplo, junto, sem acento nenhum, nós usamos em explicações, em respostas. E o porquê separado, sem acento, usamos em perguntas indiretas ou perguntas diretas, né? Daí passamos lá a hora do estudo. Eu vou pedir para vocês darem uma pausa na nossa videoaula e fazer, por gentileza, a leitura do texto 1, da questão 1, e a leitura da questão 2. Que são 2, né, trechos tirados do texto 3 também, que é para a questão 3 e 4, que são esses 3 textinhos, né, eles são pedaços de questões do Enem. Então, deem uma pausa na nossa videoaula, né, tomem uma aguinha, façam a leitura desses textos que a gente vai responder junto às questões, tá bom? Rapidinho, vamos lá. Muito bem. Agora, vamos à resolução após a leitura dos textos. Primeiro, prendendo atenção, na hora do estudo, página 31, texto 1. Vocês observem que quando vocês leram o texto, que ele foi publicado, né, numa revista de grande circulação, na seção de carta ao leitor, né? Aqui, um dos leitores tem uma manifestação, falando sobre uma reportagem publicada numa edição anterior, ou seja, uma vez antes, né? Quando o autor faz a argumentação, ele faz o quê? Ele faz uma síntese, ou seja, né, um resumo claro, objetivo do que foi abordado? Não, ele não faz isso não. Ele discute os problemas conjugais que descondizem a separação? Não, ele também não faz isso, né? Vou tentar rebater, compreender o que ele quer falar. Ele quer rebater, né, o enfoque, ele quer rebater a ideia dada da reportagem, lançando novas ideias, né? Daí, ele aborda a importância dos advogados em processo de separação? Não, também, né? Ele oferece dicas para orientar as pessoas em processo de separação? Não, ele também não faz isso.
Ele rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem lançando novas ideias. Na 31 podem marcar a letra E, tá? 31E. Quer dizer, exercício 1 da página 31, letra E. Exercício 2. Ao ler todo o texto, né? O trecho a parte de uma carta para um cidadão brasileiro, que ele tem o nome de José Fuzeira, que foi encaminhado em abril de 1940 para o presidente Getúlio Vargas. As opções linguísticas dele mostram o quê? Que ele tem uma fala regional, na letra A, na letra B, que ele tem uma fala jurídica, na letra C, que ele tem uma fala coloquial, na letra D, que é culta, ou na letra E, que é informal. A fala dele é culta. Então, a alternativa que devemos marcar é a letra D de dado. Após a leitura que vocês fizeram do texto de Fernando Chuí, Herói na Contemporaneidade, nós vamos falar sobre argumentação, sobre testemunhos e sobre, outras questões relacionadas a esse textinho. Questão 3, página 32. A argumentação se estrutura por meio de diferentes mecanismos de discurso, formas de discursar. No quarto parágrafo, os mecanismos empregados consistem na apresentação de opinião apoiada em exemplos, certinho. É a letra A. Ele se apoia de argumentos para poder comprovar, para poder falar das ideias dele. Então, podem marcar na 3, sem dúvida, a letra A como a correta. Número 4. A utilização de testemunhos autorizados, de falas aonde foram autorizadas por alguém, das pessoas, que são as falantes, como o de Fellini, é conhecida como uma estratégia retórica. O uso dessa estratégia produz o quê? A ideia de confirmação. Eles usam esses dados de prova, acaba sendo uma prova concreta para confirmar. Qual alternativa vai ter essa resposta para nós? A. Exposição entre estilos? Não. B. Exemplificação? Não. C. Delimitação? Não. Não focar somente no assunto. Letra D. Confirmação do posicionamento do autor. Letra D de dado, podem marcar lá. Na número 5. Sabendo que o artigo liga-se a um substantivo, então só retomando. No exercício 3 é a letra A, Exercício 4, a letra D de dado, tá bom? Exercício 5. Sabendo que o artigo liga ao substantivo com o qual concorda, Se é o menino, a menina, o cachorro, a cachorra, O artigo vai concordar com o substantivo, o gato, a gata, A segunda alternativa em que a palavra está destacada não é artigo. Banhistas deixam a praia, deixar a praia, determinando. Todas as marcas, determinando, correto. A evasão escolar, também, Estamos observando que também é artigo. Quando as luas ficam entre o Sol e a Terra, também. As órbitas dos cometas se originaram e podem variar de milhares, de poucos a milhares, Tá dando ideia de proporcional, a milhares. Então, a letra E. No 5, marquem a E. Na 3, vamos só fazer uma retomada. Na 1, a correta é a letra E. Na 2, a letra D de dado. Na 3, a A de amor. Na 4, a D de dado de novo. E na 5, a letra E. Exercício 6. Bom, o exercício 6 é assim. Ele é o homem, eu sou apenas a mulher, de Caetano Veloso. Indique a classificação dos artigos, encontrados no fragmento. Bom, observe que o é artigo definido. Podem circular o O ali e escrevam o artigo definido. E uma é artigo indefinido. Então, podem marcar lá o artigo definido e uma artigo indefinido. E o é artigo masculino, Podem marcar lá. E uma artigo feminino, indefinido feminino. Bom, na 7, o adjetivo está substantivado em a beleza das plantas estava nas suas cores vivas? Não, beleza ainda está caracterizando. Estavam bastante tristes? Também não. O rio passava silencioso, na característica do rio não foi substantivado. Ouviu-se no profundo da terra a voz ameaçadora. Na 7, marque a letrinha D, D de dado. Já a 8,
e a 9 será a nossa tarefa. Não esqueçam, a questão 8 e a questão 9 é a tarefa de língua portuguesa. A 8 e a 9 vocês vão fazer de tarefa no nosso caderno, tá? Fazer de tarefa no nosso caderno de português. Observe o uso do adjetivo menor nos slogans e identifique o grau que ele está. Nós vamos colocar lá para nós no caderno. E reescrever o título na 9, omitindo o artigo. E vocês vão contar para mim se teve alguma diferença, se sim ou não. A 8 e a 9 somente a tarefinha lá no nosso caderninho de português, tá? Qualquer dúvida me procure. Na 10, o diminutivo que aumenta. O diminutivo virou uma espécie de divisor de águas para o brasileiro, página 33. Em Portugal, onde a ambiguidade linguística tem menor voltagem, toda a conversa se arriscasse a seguir o pé da letra, as pessoas tendem a flexionar o grau de substantivo com a consciência de que pão é pão, queijo é queijo, posto um diminutivo que serve para diminuir o aumentativo ou para aumentar. Além mar, a ênfase é outra. Quando convém, o diminutivo funciona como aumentativo no Brasil, porque exploramos como ninguém o uso dos adjetivos como flexão típica do diminutivo mais função superlativa. Disponível em nosso armazém de secos e molhados, que é a língua, o adjetivo superlativo ficou reservado para ocasiões propícias. Comparando ao brasileiro, o português era o recurso do imenso recato. Segundo esse texto, o diminutivo é a função superlativa e a construção tipicamente brasileira, diferente do que ocorre em Portugal. Aonde tem essa construção? Aguarde só mais um minutinho, por favor. Não. Para as moças, esconder a verdade era apenas uma brincadeira? Não também. Agora prestem atenção na letrinha D, na letrinha C de casa. Nada melhor do que um café quentinho ao meio de uma tarde fria. Pode marcar a letra C. Sem dúvida, a letra C é correta. A questão 11 ali. Uma campanha alegre, né? Agora aprendam a leitura de vocês na questão 11, façam rapidinho essa leitura e vamos juntos responder as duas últimas questões da aula de hoje, tá bom? Façam a leitura do texto. Curtinho, ele é um texto de Eça de Queiroz, né? De obras, tá bom? Após a leitura do texto, vocês vão ver, assinar a alternativa cuja frase contém numeral cardinal, usado como substantivo. Bom, há muitos anos que a política por Portugal apresenta, não, de acordo lá com o texto, 12 ou 15 homens, sempre os mesmos, alternadamente possuem o poder, não também. Os 5 que estão no poder fazem tudo e podem, para poder continuar, sim, podem marcar a questão correta, essa é a letra C de casa, tá? Na 12, e última questão da aula de hoje, nós temos uma tirinha. Querida, que tal termos um filho? Tá louco arrumar uma sarna para se coçar? Filho é uma trabalheira do cão. Continuando a tirinha. Embora por quê? Agora chega de besteira e vamos embora. Embora por quê? Temos que dar comida para o cachorro. Observe, né? Aqui nós temos muito a inversão de valores, né? Bom, marque as alternativas que a relação do emprego do porquê está correta. A expressão porquê acentuada no final da frase, sim. A 01 está correta, marquem lá a 01. A expressão porquê separado com acento acentuada porque intervalo substantivo? Não, está errada. A questão porquê também separado com acento acentuada porque quer dizer pelo qual? Não, também está errado. 8. A expressão porquê agrafada separadamente porque foi seguida da palavra motivo? Sim. As corretas são a 1 e a 8. Então, marquem lá. 1 mais 8 igual a 9. Tá bom? Gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero, assim, que tenham prestado muita atenção. Que se surgir qualquer dúvida, vocês, por favor, me procurem. E nós temos a nossa tarefinha, que são aqueles 2 exercícios para serem realizados lá no nosso caderno de português. Tá bom? Um beijo bem grande a todos. Se tiver alguma dúvida, me procurem. Caprichem muito, saudade de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente.